boa tarde. Você acompanha agora as principais reportagens da HIT. Eu abro essa edição com uma notícia que vai pesar no bolso do brasileiro. O preço dos remédios vão sofrer reajuste a partir de 1º de abril e muitas farmácias já estão com cartazes com alerta para o consumidor que está preocupado. O reajuste de alguns medicamentos pode chegar a 7%. O cálculo inclui diferentes fatores, mas este ano a indústria estima que a alta seja ditada pela inflação do período, que foi de 5,6%. Enquanto os preços não sobem, as farmácias preparam os estoques para atrair os clientes com o preço antigo e melhores condições de pagamento. Todos os anos, nesse período, a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos define o reajuste máximo autorizado para cerca de 13 mil apresentações de remédios disponíveis nas farmácias brasileiras. Segundo o Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos, em 10 anos o preço dos medicamentos subiu 76,79% no país. A taxa abaixo da inflação acumulada de 90,24%. Os grupos mais afetados são os de pacientes de baixa renda e os que utilizam medicamentos contínuos e de alto custo. A recomendação para economizar um pouco é comprar remédios antes de abril, comparar os preços entre farmácias, dar preferência aos genéricos e buscar descontos e opções de medicamentos gratuitos, como no programa Farmácia Popular. A Caixa Econômica Federal iniciou na última segunda-feira o pagamento do novo Bolsa Família. O programa do governo federal substituiu o antigo Auxílio Brasil e tem como público-alvo famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza. Quem traz mais informações é a nossa repórter Bruna de Giaimo. O novo Bolsa Família, que substitui o Auxílio Brasil, pretende pagar mais de 14 bilhões de reais para as famílias. O valor é de R$ 600, mas as famílias que têm crianças de até 6 anos recebem R$ 150 a mais. Serão cerca de 8 milhões e 900 mil crianças nessa faixa etária e um total de 21 milhões e 200 mil famílias. Quem recebe primeiro são os beneficiários com o final 1 do número de identificação social UNIS. Então o calendário ficou assim: no dia 20 de março, quem tem o final do NIS 1 que recebe, dia 21 de março, o final do NIS 2, no dia 22 de março, o final 3, dia 23 de março, o final 4, dia 24 de março, o final 5, 27 de março, o final 6, 28 de março, o final 7, 29 de março, o NIS terminado em 8, dia 30 de março, 9, e quem recebe aí no dia 31 de março é quem tem o NIS terminado em 0. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, foram incluídas 694.245 famílias que preenchiam os requisitos e estavam fora da lista de beneficiários. Os cartões e as senhas que eram utilizados para o saque do Auxílio Brasil vão continuar válidos e podem ser usados para o recebimento do Bolsa Família. De acordo com a Caixa Econômica Federal, a forma de pagamento não vai mudar. Ou seja, quem sacava o dinheiro através do aplicativo Caixa Tem pode continuar sacando por lá. De São Paulo, Bruna de Giaimo. O governo Lula vai remodelar o DPVAT, que pode voltar a ser cobrado no ano que vem. As novidades devem ser anunciadas até o fim de 2023. O DPVAT era cobrado no licenciamento dos veículos até 2020, mas no ano seguinte um fundo no valor de 4 bilhões e 300 milhões de reais acabou isentando os motoristas da cobrança anual. Esse fundo passou a ser administrado pela Caixa Econômica Federal e desde então o dinheiro vem sendo consumido com o reembolso de despesas de assistência médica e suplementares em casos de invalidez permanente e de morte. Mas essa reserva está chegando ao fim e dessa forma, para bancar o DPVAT, a tendência é que os donos de veículos voltem a pagar pelo seguro.
O executivo já trabalha na elaboração de um novo modelo para o seguro e pretende anunciar as novidades até o fim de 2023. Com o mercado em desaceleração, ao menos 4 montadoras anunciaram férias coletivas entre março e abril em suas fábricas no Brasil. As paralisações na produção vão ocorrer em unidades da General Motors, Hyundai, Volkswagen e Stellantis, que reúne marcas como Fiat, Peugeot e Citroën. Além da falta de componentes, as paradas visam adequar a produção à demanda do mercado, além de evitar a formação de grandes estoques. Um dos motivos é a alta inflação. O aumento no preço dos carros vem desde o final de 2020 e tem sido sentido cada vez mais. Recentemente, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, ANFAVEA, informou que a demanda realmente dava sinais de desaceleração para 2023. A associação apurou um aumento de quase 13% nas vendas em janeiro, mas esperava um crescimento maior. Na época, o presidente da ANFAVEA, Márcio de Lima Leite, alertou sobre a necessidade de redução da taxa de juros para a volta do crescimento do setor. O Comitê de Política Monetária fez um alerta sobre a inflação e sinalizou que a taxa básica de juros, a Selic, deve ser mantida em patamares elevados por algum tempo. A decisão era esperada pelos analistas financeiros. Apesar das pressões do presidente Lula, o Banco Central não mexeu nos juros. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária, o Copom, manteve os juros básicos da economia em 13,75% ao ano. No comunicado, o Copom informou que o ambiente internacional se deteriorou desde a última reunião, com bancos nos Estados Unidos e na Europa em problemas e com a inflação na maioria dos países não cedendo. O texto menciona incertezas em relação ao futuro arcabouço fiscal em elaboração pelo governo, mas elogia a recente reoneração parcial da gasolina e do etanol. A Selic continua no maior nível desde janeiro de 2017, quando também estava em 13,75% ao ano. Essa foi a quinta vez seguida em que o Banco Central não mexeu na taxa, que permanece nesse nível desde agosto do ano passado. Com a inflação nas alturas e juros altos, uma pesquisa recente mostrou que o valor do Vale-Refeição tem duração de apenas 11 dias. Quem traz mais informações é a nossa repórter Bruna de Giaimo. A pesquisa realizada pela empresa Sodexo Benefícios e Incentivos mostrou que o brasileiro gasta todo o valor do Vale-Refeição até a metade do mês. Ou seja, normalmente as empresas costumam pagar 22 dias, que é o período que o trabalhador vai comer fora de casa. Mas esse dinheiro, esse valor é gasto todo até o 11º dia do mês. E isso é reflexo dos juros e da inflação, que estão bem mais altos. Metade das refeições do mês são pagas por conta própria. Antes da pandemia, a duração média era de 18 dias, com o trabalhador tendo que arcar com 4 dias de refeição. O levantamento também apontou que as empresas aumentaram o valor do benefício, mas esse aumento não acompanhou a elevação no valor das refeições feitas fora de casa. O preço médio gasto por refeição é de R$ 40,64, segundo a Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador. O trabalhador que come fora de casa e não leva comida precisa desembolsar cerca de R$ 30,59 se escolher comer um prato comercial. Caso escolha o serviço por quilo, o valor sobe para R$ 35,91. O prato executivo está na média de R$ 50,23 e o prato à la carte pode chegar a R$ 64,83. O aumento desses valores tem forçado os trabalhadores a substituir por coisas mais baratas, como lanches e salgados. Além disso, cafés e lanches da manhã e da tarde também fazem parte da rotina de quem trabalha fora de casa, o que aumenta ainda mais o gasto diário com refeições. O aumento desses valores tem forçado os trabalhadores a substituir por coisas mais baratas, como lanches e salgados. Além disso, os cafés, os lanches da manhã e os lanches da tarde também fazem parte da rotina de quem trabalha fora de casa, o que aumenta ainda mais o gasto diário com refeições. Um levantamento realizado pela empresa Tickets em 2022 mostrou que o gasto médio do brasileiro aumentou 48%. De São Paulo, Bruna de Giaimo.
Cuidados que podem parecer desnecessários, mas que fazem muita diferença na hora de armazenar alimentos. A nossa repórter Bruna de Giaimo preparou uma reportagem sobre os riscos ao congelar ou aquecer comida em potes de plástico. Acompanhe. Um hábito muito antigo em grande parte das casas brasileiras é o de guardar comida em potes de plástico para congelar. Hábito esse que ganhou uma atenção maior depois que muitas pessoas viram as vantagens de se cozinharem um dia da semana para abastecer as refeições da semana inteira. Muitos são os vídeos disponíveis nas redes sociais que mostram uma produção de marmita e quais os alimentos que podem ser congelados ou até mesmo aqueles que não perdem os nutrientes durante esse processo. Mesmo esse costume otimizando o tempo de muita gente, um ponto importante deve ser observado. Nem todos os tipos de potes de plástico são adequados. Eu utilizo para esquentar. Eu utilizo os potinhos de plástico mesmo. Então, eu coloco de preferência mesmo em vidro, tá? De preferência. No potinho de plástico, né? Com certeza. Apesar que agora eu estou procurando trocar pelo de vidro. Várias cores, vários tamanhos, uma infinidade de potes para escolher. Mas quais os cuidados que nós temos que ter ao armazenar alimentos em potes de plástico e levar para a geladeira, para o micro-ondas ou para o freezer? Como saber quais as especificações corretas para cada tipo de armazenamento? Nós temos várias questões que envolvem esse processo do armazenamento que as pessoas precisam cuidar. Primeira questão, a qualidade do plástico, a qualidade da vasilha que você está utilizando, ela vai definir muito dos produtos químicos que compõem aquela vasilha. Os fundos das embalagens e potes plásticos trazem indicações sobre a sua fabricação e possíveis componentes utilizados. Geralmente há pequenos números que passam despercebidos, mas revelam se há algo a ser evitado. Nós temos hoje no Brasil uma classificação de plásticos que vai de 1 a 7. Se nós não temos classificação nesta vasilha, isso significa que ela seria imprópria para o consumo. A gente não poderia usar ela para nada, nem para colocar bebida, nem para colocar nada. Isso é a primeira grande questão. Se os potes trouxerem o número 3 ou 7, é porque geralmente contém bisfenol A ou ftalatos. O primeiro também é identificado como BPA e é uma substância comum usada na produção de plásticos que já foi proibida em diversos países, incluindo aqui no Brasil. A legislação brasileira, hoje, pega muito pesado em relação ao bisfenol A, que é um produto químico que faz mal para o nosso corpo. No entanto, nós temos uma quantidade de plásticos hoje e de embalagens de uma forma geral, entrando no Brasil sem fiscalização, que a gente não tem como controlar. Quando nós não temos a classificação do plástico, ou seja, não há nenhuma informação sobre o que tem na composição dele, ele recebe o número 7. Isso significa que tem vários compostos e alguns deles são indefinidos. Todos os cuidados devem ser tomados na hora de montar as marmitas e armazenar a comida tanto no freezer como esquentar no micro-ondas. E o pote mais indicado é o de vidro. Via de regra, o que seria mais seguro em termos de cuidados é você fazer o armazenamento lá da sua marmita, mas pelo menos na hora de fazer o aquecimento, fazê-lo num pote de vidro ou fazer ele numa panelinha ou qualquer coisa do gênero. Pode parecer pouco, mas uma simples mudança nos hábitos de armazenamento dos alimentos já ajuda a garantir qualidade de vida. Na última quarta-feira foi comemorado o Dia Mundial da Água. E a ONU divulgou um relatório alertando que a situação é dramática e que o mundo pode enfrentar a falta d'água se não tomarmos medidas urgentes. Acompanhe na reportagem da Maria Clara Leite. A maior fonte da vida é também um recurso ameaçado. O crescimento populacional e a crescente demanda dos setores agrícola e da indústria são alguns dos fatores de risco para uma possível crise hídrica. Isso sem falar no aquecimento global
E o problema vai além. Dados do Instituto Trata Brasil mostram que o país desperdiça pelo menos 39% de toda a água potável. O que quer dizer que todo esse montante não chega ao seu destino final. Aqui em São Paulo, a Sabesp, que abastece grande parte dos municípios do estado, diz que segue todos os protocolos necessários para reduzir os números do desperdício. A água é um recurso natural, muitas pessoas tendem a achar que a água até é um recurso infinito, mas ela não é infinito. A água é um recurso que pode acabar, talvez por mudanças climáticas, com secas prolongadas, mas também com o mau uso da água. O gerente da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo nos mostrou como é feito o tratamento da água nessa unidade que abastece as regiões sul e oeste da capital paulista. Aqui é a chegada da água bruta, então aqui ela recebe o produto coagulante, que é a primeira etapa do processo de tratamento. Daqui ela segue para os floculadores e decantadores. Que ficam ali, é isso? Isso, que ficam, eles são distribuídos igualmente dos dois lados da estação. Então eu tenho 4 decantadores de um lado e 4 decantadores do outro. E 16 filtros de cada lado da estação. Aqui nós temos os tanques onde são estocados os produtos químicos utilizados. Então, nesse caso aqui são os coagulantes. Lá naquele prédio eu tenho o cloro e o ácido fluorsilícico, que ele é adicionado na água para prevenção de cárie dentária. Depois da decantação, a água passa pela filtração e segue para a correção de cloro e pH. Lá ao fundo nós temos reservatórios de água tratada, que depois será distribuída para as residências. Apesar de toda a tecnologia existente para o tratamento da água, é preciso conservá-la. Neste Dia Mundial da Água, a lição que fica é o respeito ao recurso, que não pode ser poluído ou desperdiçado. Um aprendizado que vale para todos, inclusive aos pequenos. As crianças precisam estar sempre conscientizadas, porque as crianças serão o nosso futuro e elas vão ser os adultos de amanhã, elas vão ter essa consciência para proteger esse recurso tão fundamental para a vida. E veja a seguir, cidades de São Paulo registram o mês de fevereiro mais violento no trânsito dos últimos 6 anos. E ainda, Dia do Pão Francês. Vamos conhecer as curiosidades da iguaria que conquistou os brasileiros. Nós voltamos em instantes. Até já! Com a chegada do outono, especialmente quem tem algum tipo de alergia respiratória, precisa redobrar os cuidados. A repórter Maria Clara Leite traz o alerta. Esse tempo um pouco mais frio e seco, que vai chegando junto com o outono, é um dos motivos do agravamento daquelas famosas ites. Rinite, sinusite, bronquite e por aí vai. Aquelas alergias respiratórias que causam tanto desconforto e mal-estar. Por isso é tão importante tomar alguns cuidados especiais que são enumerados agora pelo médico Marcelo Bossuat. Acompanhe. O que já pode ser feito pelo paciente alérgico, independente de consulta médica, é o controle ambiental para o paciente alérgico, ou seja, é retirada de todos aqueles elementos que acumulam ácaro, mofo, que acumulam os alérgenos ambientais. Retirada de tapete, cortina, carpete, edredom, bicho de pelúcia, substitui o bicho de pelúcia por bicho de plástico, é muito importante isso. E principalmente a forração do colchão de travesseiro com material impermeável do tipo napa ou PVC. Uma outra situação também muito importante, mas aí teria que ter indicação do seu médico, é a lavagem nasal, a irrigação com soro fisiológico, indicado pelo médico e feito com água, bem da verdade, fervida e filtrada, né? Esfriada, fervida e filtrada, ela é muito importante porque você vai retirando as impurezas do principal filtro que você tem no seu corpo, que é o seu nariz. O seu nariz ele funciona como um filtro de ar. Então, tudo que
passa de ruim no ar, que você respira, o seu nariz ele retém boa parte dessas impurezas na estrutura do nariz e, de certa forma, você fazer uma limpeza desse filtro diariamente, isso vai te ajudar bastante a controlar os processos alérgicos. Dicas importantíssimas trazidas aí pelo doutor para este outono 2023. Estação marcada por temperaturas mais amenas e chuvas mais escassas, principalmente no semiárido nordestino. O número de casos de chikungunya disparou nos últimos meses no Mato Grosso do Sul. Mais de 1.000 pessoas já foram contaminadas este ano. E o que aumenta a preocupação é que o nosso vizinho, o Paraguai, está com uma epidemia da doença. Ô mosquitinho danado! O Aedes aegypti, além de dengue, transmite zika e a chikungunya, que é uma doença muito perigosa. Leva a maior risco de óbito e também a doença que cronifica mais do que a dengue. A dengue e a zika são doenças agudas. E quais são os sintomas gerais das arboviroses no início da doença? Febre, dor no corpo, dor na articulação. A diferença da chikungunya é que essa dor na articulação pode ficar por mais tempo, inclusive por muitos anos. Até o dia 11 de março, foram registrados em Mato Grosso do Sul 1.105 casos prováveis da doença. É quase o dobro em relação ao ano passado. A situação é mais preocupante porque no país vizinho, Paraguai, são 18.000 casos confirmados de chikungunya só neste ano. Importante a população ficar atenta nesse momento, né, que a gente tem um aumento de número de casos. O pico aqui no estado geralmente em abril, maio. Então é importante cuidar do seu quintal, eliminar os focos do mosquito, verificar esses focos a cada 7 dias para diminuir o impacto dessa doença aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Em outubro do ano passado, começou no Brasil os testes para uma vacina contra a chikungunya. Campo Grande é uma das 8 cidades que participam do teste. Por aqui, 130 adolescentes com idades entre 12 e 17 anos tomaram a vacina. Eles estão sendo acompanhados pelo período de 1 ano. Além disso, lá para outubro, novembro, a vacina também deve ser aplicada em um grupo de crianças de 6 meses a 11 anos de idade, para verificar a eficácia também nessa faixa etária. Caso seja comprovada que a vacina é eficaz, ainda tem um longo caminho para que ela seja liberada para a população. Depende da finalização dos estudos, da avaliação da Anvisa e, por último, né, depois de aprovada a Anvisa, o Ministério da Saúde tem que fazer uma análise, né, entender se vale a pena ou não adquirir essa vacina e para que público ele vai indicar essa vacina. Então, essa tramitação demora esse período de 2 a 3 anos, mas é muito difícil estimar com precisão em quanto tempo essa vacina estará disponível para o público geral. A cidade de São Paulo registrou o mês mais violento no trânsito desde 2017. As ocorrências em fevereiro aumentaram mais de 50% em relação ao mesmo período do ano passado. O mês de fevereiro foi o mais violento no trânsito de São Paulo nos últimos 6 anos. Nas ruas da capital paulista foram registradas 66 mortes, segundo números do Infociga, o sistema que contabiliza os acidentes no estado. O aumento foi de 53% em relação a fevereiro de 2022. O índice de ocorrências na cidade de São Paulo só ficou abaixo de 2017, quando foram contabilizados 69 óbitos no mês. Dos 66 mortos em fevereiro passado, 23 estavam a pé, 19 em motos, 18 em carros, 3 em bicicletas, 2 em caminhões e 1 não foi informado. Os homens continuam sendo os que mais morrem no trânsito, 74% dos mortos. A Secretaria de Mobilidade e Trânsito de São Paulo diz que vem adotando várias medidas para reduzir os acidentes e os números de mortos e feridos, como áreas de espera para motos nos cruzamentos e a faixa azul para os motociclistas. Ainda segundo a Secretaria, até 2024, a meta é reduzir o índice de mortes no trânsito da capital para 4,5 por 100 mil habitantes. A crise gerada pela pandemia do novo coronavírus fez com que os brasileiros encontrassem no empreendedorismo uma fonte alternativa de renda. Nós vamos conhecer uma história de uma catarinense que transformou uma receita de família em um negócio de sucesso.
De um desejo de empreender logo após largar o emprego formal e o nascimento da filha, a Marina viu em uma receita tão simples de família uma oportunidade de desenvolver um novo negócio. E eu sempre gostei de cozinhar e eu entendi que aquela palavra era para mim. E a partir dali eu comecei a conversar com Deus para que Deus me direcionasse do que eu precisava fazer. E aí eu brinco que Deus jogou um pacote de rosca de polvilho congelada na minha cabeça, assim, porque a minha mãe sempre fez rosca de polvilho em casa, que a mãe dela fazia, e eu acabei assumindo eu assim, vou fazer rosca de polvilho também, porque eu sempre comi, sempre tive em casa, vou fazer essa rosca e vou começar a vender. E aí eu comecei a pensar assim, vou fazer de alguns sabores também, vou tentar doce, vou tentar salgada, vou tentar outras opções. Fomos fazendo testes e eu fui aprender a fazer, porque eu também não sabia até então. E tudo foi acontecendo assim. Em uma semana a gente fez um planejamento, se organizou. Eu fiz os pacotes e levei para umas amigas e disse: se vocês gostarem, vocês postem no Instagram e me marca. Fiz o Instagram da marca e mandei para elas. Elas gostaram, postaram e começou a tomar uma proporção bem grande assim. As roscas de polvilho são muito tradicionais na região sul do país. E, além delas, a Marina vende a chimia, um doce de fruta, aquele de compota para muitos, mas que também traz recordações, principalmente nas tardes de café na casa dos avós. A receita de família veio através da mãe, que passou os cuidados e também todos os detalhes para que tudo desse certo. A receita era da minha avó, né, da mãe da minha mãe, que sempre fez rosca de polvilho, e a minha mãe também sempre fez a rosca de polvilho. Só que eu nunca tinha feito. Mas aí, quando eu tive essa ideia, a mãe entrou comigo, né? Eu pedi a ajuda dela para trazer isso. E junto com essa ideia, eu também quis trazer essa conexão de família, sabe? Porque isso sempre remeteu à minha casa, né? À minha família, assim, um momento de comunhão, café, todo mundo junto. Então, o nome chimia também me remete à minha outra avó, que é a mãe do meu pai, que sempre fez muita chimia. Então, chimia, pão caseiro, tudo isso que traz esse ambiente família, né, que traz essa memória afetiva, foi o que a gente quis trazer com a nossa empresa. Hoje ela vende em média 800 unidades de roscas por semana. Cada pacote contém 6 delas, congeladas. E na hora de consumir, são feitas na fritadeira sem óleo, o que faz com que muitos caiam no gosto da receita. Ela buscou a ajuda de alguns órgãos para sair da informalidade e abrir as portas do seu ateliê. Eu sou formada em administração. E o meu marido também, ele é engenheiro, então a gente já tinha uma expertise de mercado, né, anteriormente, mas eu busquei alguns cursos do Sebrae também, tenho buscado também contador, né, para dar um auxílio mais profissional, porque faz um mês que a gente abriu aqui, então a gente também está se estruturando nesse sentido, mas teve esses apoios e a nossa expertise mesmo. A expertise, o amor, a família. As roscas de polvilho da Mari estão fazendo o maior sucesso. Além da loja física, ela divulga os produtos de forma online e faz entregas via delivery, o que facilita as vendas. Pelos produtos não possuírem glúten ou lactose, abrange ainda mais uma parte da população que tem a alimentação restrita. O negócio vem dando certo e a felicidade de se estar em família também. É muito bom, até emocionante, né? Porque quando ela falou nessa proposta de fazermos as roscas, eu fiquei pensando assim, será? Né? Porque a gente faz isso tanto na família, né? E aí ela disse, mãe, vamos fazer essa coisa, né? Como essa proposta de vó, como ela fala. E essa receita é da minha mãe, da vó-cota, né? Como a gente chama, a minha mãe eu chamava de vó-cota. Então, assim, é muito bom, é muito prazeroso. Eu estou me sentindo, assim, muito feliz. Porque, assim, se os filhos estão felizes, nós também ficamos felizes. Mais uma receita simples de família que virou negócio. Hoje, mãe e filha trabalham juntas para conquistar os seus objetivos. E o principal deles, fazer com que muitas famílias voltem a compartilhar esse momento, sentadas à mesa para aquele café com simplicidade, sabor e muito amor. Todo início de ano é a mesma história. Saem os resultados dos vestibulares
E somos inundados com histórias de quem conseguiu gabaritar as provas mais difíceis. Mas a verdade é que passar em um vestibular concorrido precisa de muita dedicação e um pouco de sorte. A nossa repórter Bruna de Giaimo vai contar uma história de superação de uma pernambucana aprovada em medicina aos 49 anos. Acompanhe. Não importa se você tem 18 ou 60 anos, a alegria de passar no vestibular faz com que todos os anos de estudo e dedicação sejam esquecidos para apenas viver aquele momento. E uma história inspiradora chamou a atenção nos últimos dias. A Janicleia, de 49 anos, passou no vestibular de medicina da Universidade do Estado da Bahia, a UNEB. Eu perdi minha avó aos 11 anos de idade para o câncer. Na época, não tínhamos recursos o suficiente para tratar dela. Naquela época eu dizia, eu vou estudar para ser médica, porque eu vou curar muita gente dessa doença que minha avó morreu. O curso de medicina é um dos mais concorridos nas universidades. E até mesmo aqueles estudantes que têm tempo e estrutura têm dificuldade em conseguir uma vaga. E para Jane, essa dificuldade era ainda maior. Ao mesmo tempo em que ela precisava estudar, ela tinha que cuidar dos filhos, da casa e trabalhar para ajudar a manter as contas. Mas ela nunca deixou aquele sonho da Jane de 11 anos morrer. A vida tinha outro caminho para Jane, que casou cedo, teve seus 2 filhos e batalhou para manter a casa. Ela terminou a escola em 1994 e só em 2010, quando descobriu que teria um curso de medicina próximo a ela, reavivou aquele sonho. Influenciada pela família, ela passou a adaptar a rotina para estudar. Durante muito tempo eu fiz marmita, era assim, terminava as marmitas até 1h da tarde, na época que eu fiquei estudando durante o dia, e corria para o cursinho. Era só terminar de entregar as marmitas, às vezes não dava nem tempo de comer. Tomava um banho, jogava a roupa, mandava para o cursinho. Chegava do cursinho, ficava no cursinho até 6 e pouca da noite, voltava para casa, terminava de ajeitar as coisas que eu tinha deixado bagunçada para poder preparar tudo para o outro dia e ter uma continuidade de estudo em casa. Ficava estudando por volta das 8h da noite até meia-noite, 1h da manhã, todos os dias. Uma rotina difícil, mas que mesmo com 49 anos e todas as dificuldades, ela não deixou de lado. Foram 12 anos estudando sem ter aprovação, quando um dia começou a receber diversas mensagens a parabenizando. E a Jane é só um exemplo de perseverança e uma grande motivação para quem está passando por essa fase de preparação para o vestibular. Seja jovem que esteja saindo hoje do ensino médio aos 17 anos, 18 no máximo, seja uma pessoa que já está com a idade que eu estou ou muito mais que eu. Não desista. Não desista do sonho que tem. Trace metas, tenha objetivos e trace as metas. Não importa o objetivo que você tenha, o sonho que você tenha, mas se você traça metas de pouquinho em pouquinho, todo dia você faz um pouquinho. E no final, quando você somar, dá uma montanha. E essa montanha faz você subir e alcançar o seu sonho. No mês de março é comemorado o Dia do Pão Francês. É isso mesmo, o alimento é tão querido pelos brasileiros que tem até um dia para chamar de seu no calendário gastronômico. Pão de sal, carioquinha, pão de trigo, de água e até jacó. A classificação do famoso pão francês pode variar bastante de uma região para outra, mas o amor do brasileiro por essa iguaria é o mesmo em qualquer lugar do país. O francês é tudo para nós, né? Todo dia vem comprar pão. Aqui comprei meia dúzia de pãezinhos. Diz a lenda que o pão francês foi criado no Brasil mesmo. O padeiro inventor teria tentado reproduzir aqui no país uma nova versão da receita que um dia conheceu na França. Esse nome é um nome brasileiro, tipicamente brasileiro, surgiu no Rio de Janeiro, né? Há muitos anos atrás. E por incrível que pareça, no Rio de Janeiro não chama pão francês, e nem na França.
O presidente do Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria da cidade de São Paulo lembra ainda que, segundo a história que se conta por aí, o produto teria sido no passado um artigo de luxo, consumido até pelo imperador Dom Pedro II. Conto que naquela época ficava trancados em baús e tudo mais, que era uma coisa extremamente difícil e só quem tinha muito dinheiro podia comer esses pães. Mas com o tempo o alimento se popularizou e hoje faz parte do cardápio de praticamente todo brasileiro. De acordo com o levantamento da Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria, a média de consumo do pão francês no país é de aproximadamente 700 toneladas por mês. E o maior consumidor desse produto é o estado paulista. 25 milhões de unidades desse tipo de pão são vendidas por dia em todo o estado de São Paulo. Só aqui nessa famosa padaria na capital paulista, 1.500 pãezinhos são comercializados diariamente. São quase 50 mil por mês. O gerente do estabelecimento explica por que o pão francês sai tanto. O pão francês, ele é basicamente a farinha, o sal e a água e o fermento. É o básico do pão francês. Então, assim, é muito mais fácil, né? A quantidade você consegue produzir muito mais e mais acessível também. E ainda combina com tudo: manteiga, requeijão, patês, queijos diversos, embutidos e até com doces. Uma goiabada, se quiser também, né? Colocar junto com queijo branco. O problema dessa criatividade toda na hora de montar o lanche é o aumento calórico da iguaria, considerada por muitos como inimiga da dieta. Pão francês não engorda, o que engorda é que se põe dentro do pão francês. Está mais do que comprovado cientificamente e muitos médicos, nutricionistas já estudaram isso. Pelo contrário, o pão francês tem uma vitamina que o ser humano necessita no corpo do ser humano, que é a vitamina de ferro. Pelo nutriente e pelo sabor, o Carlos não abre mão do pão francês, especialmente na data que celebra essa delícia. Olha, o criador do pão francês está de parabéns. Que delícia, hein? Quem não gosta de um pão francês? E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal Hit Notícias no YouTube. Obrigado pela companhia e ótimo domingo para você. Até mais!